Oiê! Boa tarde, gente linda! Hoje eu vim aqui bater um papo sobre impressionismo. Eu estou começando uma série de workshops, super feliz, porque hoje é o primeiro dia, nesse local que é Franklin, uma vila linda aqui em Michigan. Então, hoje eu vou dar uma aula sobre impressionismo. A gente vai fazer uma pintura baseada na técnica desse movimento maravilhoso. Então, eu resolvi falar um pouquinho também sobre a história do impressionismo, né? Falar de uma maneira bem simples para vocês entenderem, mas como surge esse grande movimento. Esse movimento ele surge logo após a Revolução Francesa. E há um rompimento na Revolução Francesa, claro, com a tradição. O rei é literalmente guilhotinado. E aí muda, porque é importante a gente entender o que está por trás de um movimento artístico, onde as pessoas estão, o mundo que elas estão vivendo, as coisas que estão acontecendo nesse mundo, reflete totalmente na obra e na arte que eles estão produzindo. Então, a Paris se transforma no século XIX no centro da arte mundial, ao centro do impressionismo. Até então, vamos falar que no século XV o centro da arte era Florença. Os artistas, eles tinham uma função: retratar os nobres, retratar os eventos importantes, guerras, batizados, casamentos. Essa era a função dos artistas, ou embelezar e colocar história nos tetos das igrejas. Então a gente conhece os artistas do Renascimento que tinham essa função. Com a Revolução Industrial, que vem logo depois da Revolução Francesa, os ateliês são substituídos por fábrica. As coisas manuais são feitas automaticamente. E aí veio o quê? A fotografia. E com a fotografia, o artista perde essa função de documentar a história, né? E com a fotografia também, as pessoas começam a ter um novo olhar sobre as coisas. Aí o que acontece? Os artistas sentem no bolso, né? Já não existe mais a função. Ninguém mais vai contratar um artista para pintar um batizado, uma guerra, um movimento. E eles precisam ser criativos e eles precisam dar um novo passo. Nesse momento, o Manet, ele começa a quebrar com essas tradições. E aí ele começa a perceber que o grande tributo dos artistas é pintar a natureza. A natureza sempre foi e sempre será fonte de inspiração para todos os artistas. Mas como é que você pinta a natureza de uma forma real e maravilhosa se você está preso ali dentro de um estúdio com uma luz artificial, onde as coisas têm um contorno absoluto gerado por uma artificialidade de estar dentro de um ateliê? Então ele pensa, não, a gente tem que ir para fora, a gente tem que ver essa luz lá de fora. Resumindo, o Monet, que era mais jovem, se junta a ele e fala, realmente, a gente tem que ir para fora, vamos lá fora, gente, vamos pintar com a luz natural. E aí eles começam a fazer pinturas da natureza com a luz natural, o chamado plein air, né? Pintar lá fora, pintar lá fora. E aí o que acontece? Quando eles começavam a pintar lá fora, eles percebiam o seguinte: primeiro, é muito rápido, né? Qualquer coisa que acontece, uma nuvem, uma chuva, muda aquela luz. Então eles precisavam pintar muito rápido. Daí que surge essas pinceladas rápidas, tentando capturar aquele momento antes que a luz acabasse. Uma outra coisa que acontece é que o Monet sempre falava assim, quando você... E você pode perceber isso, quando você está observando uma paisagem maravilhosa, o seu olho só consegue focar numa única coisa. O resto vira um background, um fundo confuso, cheio de luz, de cores, mas não tão delineado assim. Então isso é impressionismo. Era isso que eles tentavam capturar, esse momento, essa emoção. Levavam tão a sério que o Monet, ele tinha um barco ateliê. Ele plantou as ninféias, ele fez um lago, ele criou toda uma atmosfera para pintar. O Van Gogh vivia lá fora.
E passava o dia nos campos tentando pintar e absorver a luz daquela maneira. Ele chegou a se mudar para o sul da França, em Arles, para ter uma luz melhor, porque ele sabia que a luz era diferente lá. E assim eles se perseguiam cada vez mais e iam pintando. Aí o que acontece? Claro que eles eram recusados pelos salões tradicionais, as pessoas não conseguiam ainda absorver a magnitude, o tamanho daquele movimento. Existiam muitas críticas contrárias. Então, eles não conseguiam entrar nos salões. E eles criam uma exposição coletiva, Monet, Manet, Pissarro, a Beth Morisset. Eles criam a primeira exposição deles em 1874, em Paris, no estúdio de um fotógrafo. E eles vão mostrar essas obras que foram recusadas. Isso foi chamado Salão dos Recusados. E aí, quando eles fazem essa exposição, vem uma chuva de críticas dilacerantes. Chega a ser engraçado quando você lê a crítica de um crítico de arte na época, dramática, né? Depois do incêndio naquela área, houve uma outra catástrofe. Uma exposição onde um bando de lunático, imaginando que sabe alguma coisa de pintura, tenta fazer impressões do que seria a arte, né? E ele ainda fala mais, ele fala assim, é como se um bando de loucos saíssem do hospício, encontrasse um monte de pedra e apresentasse essas pedras como se fossem diamantes. Mas sem querer, ele deu o nome, né? Ele dizia só impressão, porque uma das obras de Monet nessa época era uma obra que eu amo, gente, dá uma olhada depois nessa obra, Impressão do Nascer do Sol. Lindíssima, vários alunos meus já pintaram essa obra. E aí ele fala, isso é só impressão. Então, os impressionistas absorvem e agradecem por esse nome, e aí surge esse grande movimento que a gente tem muita coisa para falar, mas eu queria dar para vocês só uma ideia do que é o impressionismo, por que os strokes e as pinceladas são rápidas, por que elas têm que ser rápidas, porque você tem que capturar esse momento, né? Mas muda muita coisa, por exemplo, o objeto da pintura passa a ser coisas triviais, ao invés de ser reis, nobres ou cenas magnânimas. A Beth Morisset, por exemplo, ela pintava cenas domésticas, de cachorrinho, de cozinha, das pessoas fazendo, né? Então, muda demais o objeto. O Millet pintou o líder da Revolução Francesa, um escândalo. Então, assim, o impressionismo é uma escola maravilhosa que rompeu uma época. Só lembrando, toda a arte, ela é influenciada pelo que está acontecendo. E a arte, ela nunca está pronta. Cada época da nossa vida tem artista tentando consertar alguma coisa, tentando fazer alguma coisa. Então, a arte, ela reflete demais. Ela é importante porque ela te mostra o decorrer da história. Se vocês se interessarem por algum movimento, me manda mensagem para eu fazer mais vídeos e conversar um pouquinho mais com vocês sobre arte, que eu amo. Beijo no coração.